Imagine acordar pela manhã, colocar os pés no chão e sentir que suas pernas não respondem com a mesma firmeza de antes. Você tenta se levantar da cama, mas precisa apoiar as mãos. Vai até a cozinha e percebe que poucos passos já parecem cansativos. Sobe um pequeno degrau e sente insegurança. E aos poucos uma pergunta começa a aparecer na sua cabeça: será que minhas pernas estão ficando fracas para sempre? Esse é um medo silencioso que muitos adultos depois dos 60 anos carregam, mas quase ninguém fala abertamente. A fraqueza nas pernas não afeta apenas o corpo, ela muda a forma como a pessoa vive. Caminhar até o mercado fica mais difícil. Levantar de uma cadeira exige esforço. Ficar muito tempo em pé incomoda. E o pior, começa o medo de cair, de depender dos outros, de perder a liberdade dentro da própria casa. O problema é que muita gente acredita que isso é apenas coisa da idade, mas nem sempre é assim. Em muitos casos, as pernas começam a perder força porque os músculos não estão recebendo os nutrientes certos para se manterem firmes, ativos e protegidos. Depois dos 60 anos, o corpo muda. A absorção de nutrientes pode diminuir, a massa muscular tende a cair, a inflamação silenciosa pode aumentar, e se a alimentação não acompanha essa nova fase, as pernas sentem primeiro. Eu sou a Droia Renata Guimarães, especialista em saúde do idoso, com anos de experiência acompanhando pessoas que desejam envelhecer com mais autonomia, segurança e qualidade de vida. E hoje, eu quero te mostrar 5 alimentos simples, fáceis de encontrar e muito poderosos para ajudar a fortalecer suas pernas depois dos 60 anos. Não estou falando de fórmulas milagrosas, nem de soluções complicadas. Estou falando de alimentos reais, que podem entrar na sua rotina e oferecer ao seu corpo aquilo que ele precisa para cuidar melhor dos músculos, da energia e da mobilidade. E preste bastante atenção até o final, porque o alimento número 1 desta lista pode ser um dos mais importantes para quem quer continuar caminhando com firmeza, subir escadas com mais segurança e preservar a própria independência. Agora, vamos começar pelo primeiro alimento. O alimento número 5 é a semente de chia. Muita gente olha para a chia e pensa que ela é apenas uma sementinha usada em dietas, mas depois dos 60 anos ela pode ter um papel muito interessante na saúde dos músculos, das articulações e da energia diária. A chia é rica em fibras, magnésio, minerais e ácido alfa-linolênico, um tipo de ômega 3 de origem vegetal. Esse conjunto ajuda o corpo a lidar melhor com a inflamação silenciosa, aquela inflamação baixa, constante, que muitas vezes não causa dor forte, mas vai deixando o corpo mais pesado, as articulações mais rígidas e os músculos menos eficientes. Eu costumo explicar assim: o músculo não precisa apenas de proteína, ele também precisa de um ambiente interno menos inflamado para funcionar melhor. Quando o corpo vive inflamado, a recuperação muscular fica mais lenta, o cansaço aparece mais rápido e pequenos esforços parecem maiores do que realmente são. A chia também ajuda o intestino, e isso é muito importante, porque um intestino que funciona melhor tende a favorecer uma melhor absorção de nutrientes. Depois dos 60 anos, muitas pessoas comem, mas não absorvem tão bem. Por isso, cuidar do intestino também é cuidar da força. Uma forma simples de usar é colocar uma colher de sopa de chia em meio copo de água e deixar hidratar por 20 a 30 minutos. Ela forma um gel. Esse gel pode ser misturado com iogurte natural, vitamina, mingau, frutas amassadas ou até uma refeição leve. Mas atenção, não recomendo comer grandes quantidades de chia seca de uma vez. Como ela absorve bastante líquido, pode causar desconforto se a pessoa não beber água suficiente. Comece pequeno, uma colher de chá por dia, depois aumente para uma colher de sopa, se o seu corpo tolerar bem. Agora vamos ao alimento número 4, a batata doce. A batata doce é um alimento simples, barato em muitos lugares e muito útil para quem sente as pernas cansadas. Ela fornece carboidratos de digestão mais lenta, ou seja, energia mais estável ao longo do tempo. Isso é diferente de comer muito açúcar ou pão branco, que podem dar energia rápida, mas também podem causar queda de disposição logo depois. Para caminhar melhor, subir escadas e fazer tarefas do dia a dia, suas pernas precisam de combustível.
e a batata doce pode ser esse combustível de boa qualidade. Além disso, ela contém potássio, um mineral importante para a contração muscular. Quando o corpo tem pouco potássio, algumas pessoas podem sentir mais fraqueza, cãibras ou sensação de músculo pesado. Ela também tem beta-caroteno, um composto antioxidante que o corpo pode transformar em vitamina A, importante para a saúde das células. O melhor jeito de preparar é cozida ou assada, de preferência sem fritura. Você pode comer uma porção do tamanho da sua mão fechada no almoço ou no jantar. Para melhorar a absorção dos compostos antioxidantes, pode colocar um fio pequeno de azeite de oliva por cima. Uma sugestão prática: em vez de comer apenas arroz branco ou pão no fim da tarde, experimente trocar algumas vezes por batata doce cozida com uma fonte de proteína, como frango, peixe ou feijão. Isso ajuda a montar uma refeição mais equilibrada para os músculos. Então lembre-se: a chia ajuda o corpo por dentro, apoiando o intestino e o controle da inflamação. A batata doce oferece energia mais estável para as pernas funcionarem melhor. E agora que já falamos de energia e inflamação, chegou a hora de falar do alimento número 3, um dos mais importantes quando o assunto é reconstrução muscular depois dos 60 anos. Chegamos ao alimento número 3, e, na minha opinião, este é um dos alimentos mais importantes para quem deseja preservar a força das pernas ao longo dos anos: o peito de frango. Muitas pessoas acreditam que basta comer qualquer quantidade de carne para manter os músculos saudáveis. Mas, depois dos 60 anos, o organismo passa por um fenômeno conhecido como resistência anabólica. Em palavras simples, os músculos deixam de responder tão facilmente às proteínas consumidas. Isso significa que o corpo precisa de proteínas de boa qualidade e distribuídas ao longo do dia para estimular a renovação muscular. É exatamente aí que o peito de frango faz diferença. Ele fornece proteínas completas, contendo todos os aminoácidos essenciais que o organismo não consegue produzir sozinho. Entre eles está a leucina, um aminoácido considerado um dos principais responsáveis por ativar a síntese de proteínas musculares, processo fundamental para reparar e preservar as fibras dos músculos. Diversos estudos mostram que adultos acima dos 60 anos, que mantêm uma ingestão adequada de proteínas, apresentam melhor força muscular, maior velocidade ao caminhar e menor risco de limitações físicas quando comparados àqueles que consomem pouca proteína diariamente. Mas existe um detalhe que muitas pessoas desconhecem: não adianta concentrar praticamente toda a proteína apenas no jantar. É muito comum encontrar idosos que tomam café com pão pela manhã, comem um almoço leve e só ingerem uma quantidade maior de carne à noite. Esse padrão faz com que o organismo passe muitas horas sem receber aminoácidos suficientes para manter a musculatura. Eu costumo orientar meus pacientes a distribuir as proteínas entre as principais refeições. Pequenas mudanças como essa podem fazer bastante diferença ao longo dos meses. Lembro-me de uma paciente chamada Dona Helena, de 73 anos. Ela dizia que evitava carne porque acreditava que seria pesada para a digestão. Durante o café da manhã, consumia apenas café com leite e biscoitos, e no almoço colocava apenas um pequeno pedaço de carne no prato. Depois de reorganizarmos sua alimentação, incluindo uma porção adequada de peito de frango no almoço e alternando outras fontes de proteína durante a semana, ela voltou ao consultório cerca de 3 meses depois, com um sorriso que eu dificilmente esqueço. Ela me contou que já conseguia caminhar por mais tempo no parque sem precisar parar tantas vezes para descansar e que levantar do sofá havia deixado de ser aquele esforço constante que sentia todos os dias. Claro que não foi apenas o frango que produziu essa mudança. Houve também melhora na alimentação como um todo e aumento gradual da atividade física. Mas oferecer aos músculos proteína suficiente foi uma das peças mais importantes desse processo. Outro ponto positivo do peito de frango é que ele possui pouca gordura saturada quando comparado a alguns cortes de carne vermelha, sendo uma excelente opção para quem também precisa cuidar da saúde cardiovascular. O preparo também faz diferença. Prefira grelhado, assado, cozido ou preparado na air fryer com pouca gordura. Evite empanar e fritar em óleo abundante, pois isso aumenta muito as calorias da refeição sem oferecer benefícios para a saúde muscular.
Uma porção do tamanho aproximado da palma da mão costuma ser suficiente para a maioria das refeições, sempre respeitando as necessidades individuais e a orientação do profissional de saúde que acompanha você. Outra dica simples é combinar o peito de frango com alimentos ricos em fibras, como feijão, legumes e verduras. Essa combinação ajuda na saciedade, melhora a qualidade nutricional da refeição e fornece vitaminas e minerais importantes para o funcionamento dos músculos. Se você sente que suas pernas já não têm a mesma força de alguns anos atrás, vale a pena observar não apenas quanto de proteína está consumindo, mas também como ela está distribuída ao longo do dia. Agora vamos falar do alimento número 2, um ingrediente muito presente na mesa dos brasileiros e que pode oferecer benefícios muito além do que a maioria das pessoas imagina para a saúde dos músculos. O feijão preto. Agora chegamos ao alimento número 2, o feijão preto. Ele é comum, acessível e está presente na mesa de muitas famílias brasileiras. Mas o que pouca gente percebe é que o feijão preto não é apenas um acompanhamento. Ele pode ser um verdadeiro aliado para quem deseja manter as pernas mais fortes depois dos 60 anos. Isso acontece porque ele combina três elementos muito importantes: proteína vegetal, fibras e minerais. A proteína do feijão ajuda na manutenção dos músculos. Ela não substitui completamente todas as proteínas animais para algumas pessoas, mas, quando combinada com arroz, legumes, verduras ou outras fontes de proteína, torna a refeição muito mais completa. As fibras também têm um papel importante. Elas alimentam as bactérias boas do intestino, melhoram o funcionamento intestinal e ajudam o corpo a lidar melhor com o açúcar no sangue. Isso é essencial, porque oscilações frequentes de glicose podem favorecer cansaço, inflamação e piora da disposição. Além disso, o feijão preto contém magnésio, ferro e potássio. Esses minerais participam da contração muscular, da produção de energia e da circulação. Quando faltam minerais importantes, é comum a pessoa sentir mais fadiga, pernas pesadas ou menor resistência para caminhar. Uma forma simples de incluir o feijão preto é comer uma concha pequena no almoço, junto com arroz, salada e uma boa fonte de proteína. Para quem sente muitos gases ou desconforto, uma dica é deixar o feijão de molho por 8 a 12 horas, trocar a água antes de cozinhar e usar temperos naturais, como alho, cebola, louro e cominho. Mas cuidado com um erro comum: transformar o feijão em uma refeição pesada demais. Evite exagerar no sal, carnes gordurosas, linguiça, bacon ou temperos prontos. O objetivo aqui é fortalecer o corpo, não sobrecarregá-lo. O feijão preto é aquele tipo de alimento simples que trabalha em silêncio. Ele não promete milagre, mas ajuda a construir uma base melhor para os músculos, para o intestino e para a energia do dia a dia. E agora chegamos ao alimento número 1, aquele que merece atenção especial quando o assunto é força nas pernas, recuperação muscular e proteção contra a perda de independência depois dos 60 anos. Chegamos ao alimento número 1, o salmão. Quando falamos em fortalecer as pernas depois dos 60 anos, precisamos pensar em três coisas ao mesmo tempo: proteína de qualidade, controle da inflamação e saúde das articulações. E o salmão reúne esses três pontos de uma forma muito interessante. Primeiro, ele oferece proteína completa, com aminoácidos essenciais que ajudam na manutenção e na recuperação dos músculos. Isso é importante porque, com o passar dos anos, o corpo precisa de mais atenção para preservar massa muscular e evitar aquela sensação de fraqueza progressiva. Segundo, o salmão é rico em ômega 3, especialmente EPA e DHA. Esses compostos ajudam a modular processos inflamatórios no corpo. E quando há menos inflamação silenciosa, os músculos tendem a responder melhor, as articulações ficam menos sobrecarregadas e a pessoa pode sentir mais conforto para se movimentar. Terceiro, o salmão também pode contribuir com vitamina D, nutriente muito importante para músculos, ossos e equilíbrio. Níveis baixos de vitamina D são comuns em pessoas mais velhas e podem estar associados a mais fraqueza, insegurança ao caminhar e maior risco de quedas. Uma forma simples de consumir é preparar o salmão assado, grelhado ou cozido no vapor, com limão, alho,
ervas naturais e pouco sal. Evite frituras pesadas ou molhos muito gordurosos, porque eles podem transformar um alimento saudável em uma refeição pesada. Uma porção de salmão 1 ou 2 vezes por semana já pode ser uma boa estratégia dentro de uma alimentação equilibrada. E se o salmão não couber no orçamento ou não for fácil de encontrar, você pode conversar com um profissional de saúde sobre outras opções de peixes ricos em ômega 3 disponíveis na sua região. O mais importante é entender que suas pernas precisam ser nutridas todos os dias, não apenas com calorias, mas com alimentos que ofereçam estrutura, energia e proteção. Agora que você conheceu os 5 alimentos, vamos organizar tudo de forma simples para que você saiba como começar sem complicação. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido uma coisa importante. Fortalecer as pernas depois dos 60 anos não depende de um único alimento nem de uma solução milagrosa. É o resultado de pequenas escolhas feitas todos os dias. Vamos relembrar os 5 alimentos que vimos hoje. Em quinto lugar, a chia, que ajuda a reduzir a inflamação, favorece a saúde intestinal e fornece minerais importantes para o funcionamento muscular. Em quarto lugar, a batata doce, uma excelente fonte de energia de liberação gradual, rica em potássio e antioxidantes, que ajudam o corpo a manter o desempenho ao longo do dia. Em terceiro lugar, o peito de frango, uma fonte de proteína de alta qualidade, que fornece os aminoácidos necessários para preservar e reparar a massa muscular. Em segundo lugar, o feijão preto, que combina proteína vegetal, fibras e minerais essenciais para apoiar a saúde dos músculos, do intestino e do metabolismo. E, em primeiro lugar, o salmão, que reúne proteína completa, ômega 3 e vitamina D, nutrientes importantes para manter músculos fortes, articulações saudáveis e uma melhor capacidade de movimentação. Mas quero deixar uma mensagem muito importante. Você não precisa mudar toda a sua alimentação de um dia para o outro. Na verdade, mudanças pequenas e consistentes costumam trazer resultados mais duradouros do que transformações radicais que são difíceis de manter. Comece incluindo um desses alimentos na sua rotina esta semana. Na próxima semana, acrescente outro. Aos poucos, seu prato ficará mais equilibrado e seu corpo terá melhores condições para preservar a força muscular. Também vale lembrar que a alimentação é apenas uma parte do cuidado. Caminhadas, exercícios de fortalecimento orientados, sono de qualidade, boa hidratação e acompanhamento médico quando necessário fazem toda a diferença para manter a independência ao longo dos anos. O meu objetivo com este vídeo não é prometer resultados impossíveis, é mostrar que existem hábitos simples, apoiados pelo conhecimento científico, que podem ajudar você a envelhecer com mais disposição e segurança. Agora eu gostaria de saber a sua opinião. Qual desses 5 alimentos já faz parte da sua alimentação? E qual deles você pretende incluir na sua rotina a partir de hoje? Escreva aqui nos comentários. Eu gosto de acompanhar as experiências de vocês e muitos leitores acabam se inspirando nas histórias compartilhadas por outras pessoas. Se este conteúdo foi útil, compartilhe com um familiar ou um amigo que também deseja manter a força das pernas e envelhecer com mais qualidade de vida. Às vezes, um simples compartilhamento pode incentivar alguém a começar uma mudança importante. E, se você ainda não faz parte do canal, inscreva-se e ative as notificações. Assim, você continuará recebendo informações confiáveis sobre alimentação, envelhecimento saudável e hábitos que realmente podem fazer a diferença no dia a dia. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a Droe Renata Guimarães e espero encontrar você no próximo vídeo. Até breve. E cuide bem da sua saúde, porque manter as pernas fortes é uma das melhores formas de preservar a sua liberdade e aproveitar cada fase da vida com mais autonomia